Livro de Neemias, capítulo 7, versículo 1 a seguir. E sucedeu, mas que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Amém, meus amados? Vão entrando, curtindo e compartilhando. Aqui a palavra do Senhor nos diz que Neemias agora estava separando agora os cantores, os porteiros, os levitas, porque os muros de Jerusalém haviam sido levantados, a cidade já estava praticamente sendo preparando ali para o final. A palavra do Senhor diz que Neemias, ele foi o escolhido por Deus para levantar os muros de Jerusalém. Ele foi escolhido por Deus para edificar a cidade de Jerusalém, que se encontrava em cativeiro, se encontrava em cativo dentro de 120 anos. Então Neemias, ele bateu um tempo recorde. O dom que Deus deu a Neemias de gestão, de liderança, de administração, foi tão glorioso, foi tão tremendo, que dentro de 52 dias, Neemias, ele conseguiu levantar os muros de Jerusalém, conseguiu edificar uma cidade dentro de 52 dias. E quem foi Neemias? Neemias foi um homem escolhido por Deus para restaurar Jerusalém, para restaurar a cidade de Jerusalém. Neemias foi escolhido por Deus para edificar os muros da cidade. E quem era Neemias? Quem foi Neemias? Neemias, ele era um judeu, ele foi levado cativo para a Pérsia, na terceira leva, na terceira vez que Jerusalém foi invadida, ele foi levado cativo para a Pérsia, e diz o texto que Neemias, ele serviu o rei Artaxerxes, ele era o copeiro do rei, ele experimentava a comida, a bebida do rei, ele estava ali servindo o rei todo o tempo. Ele tinha a função de experimentar a comida e a bebida do rei. Deus abençoe vocês que estão entrando. Maria Carlita, Deus abençoe todos vocês que estão entrando. Então Neemias foi o homem o qual Deus escolheu para estabelecer os muros de Jerusalém. Então, diante disso, sejam todos bem-vindos, vão entrando, curtindo e compartilhando. Andrei, Deus abençoe vocês. No final da live eu estarei orando por todos que estiverem permanecerem na live. Então, diante disso, Neemias foi escolhido por Deus para edificar a cidade. E Neemias bateu o tempo recorde de 52 dias. Dentro de 52 dias, Neemias levantou os muros da cidade, edificou a cidade, onde essa cidade estava destruída por 120 anos. Agora imagine você, uma cidade que estava destruída aos escombros, que só tinha lixo, que só tinha pedra, que só tinha cinza, pó e cinza, e dentro de 52 dias essa cidade foi edificada. Então Neemias, ele teve essa incumbência, essa função de levar essa cidade a ser edificada. E diz o texto que Neemias agora se deparou com várias situações. Não foi fácil para Neemias, para o povo de Jerusalém, conseguir edificar, levantar essa cidade, esses muros. Porque foi debaixo de muita pressão, foi debaixo de muitas perseguições, porque as nações inimigas, os inimigos de Jerusalém não davam trégua, não davam paz. Os inimigos de Jerusalém não queriam que a cidade fosse edificada. Os inimigos de Jerusalém não queriam que Jerusalém fosse levantado novamente como uma cidade. Portanto, eles passaram por muitas situações, eles tinham que enfrentar a perseguição dos inimigos de fora e também opressão até mesmo dos inimigos internos. Então foi muito difícil para Jerusalém passar por tudo isso. Não foi fácil para Jerusalém
está nessa situação. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, mas Neemias, que era o homem de Deus, que era o homem que orava, que era o homem que apresentava toda essa situação, essa obra diante de Deus, porque Neemias foi escolhido por Deus para edificar os muros de Jerusalém. E diz o texto que Neemias, ele não só colocava essa obra diante do Senhor, mas ele orava, ele jejuava, ele estava sempre em vigilância, ele era um homem que buscava em Deus direção, buscava em Deus estratégia. Há momentos na nossa vida, há situações na nossa vida que nós temos que buscar em Deus, nós temos que buscar direção, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que santificar a nossa vida, nós temos que estar com a vida no altar. Há momentos na nossa vida que se nós não orarmos e não consagrarmos a nossa vida, nós não vamos alcançar a vitória, nós não vamos conseguir vencer o inimigo, porque o inimigo ele é sagaz. A palavra do Senhor diz que o inimigo veio para roubar, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, diante de tudo isso, Neemias estava com essa incumbência agora, como que ele iria continuar a obra. Os muros agora já tinham, aqui no capítulo 7 diz que os muros já tinham sido edificados, a cidade já estava edificada, os muros, as portas já tinham sido feitas, e agora como fazer com que o povo permanecesse em vigilância até a obra ser totalmente concluída. E qual era a obra? Os muros já tinham sido edificados, então agora tinha que edificar a cidade lá dentro, tinha que levantar muros, tinha que levantar palácios, tinha que levantar templos. Então era muita coisa para ser feita ainda. Mas diante disso, agora Neemias, quem for entrando aí, gente, eu vou orar só no final da live, tá? No finalzinho da live eu estarei orando por todos vocês. Então, diante disso, o texto diz que Neemias, cidade, os muros foram edificados, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Agora Neemias tinha que separar o povo. Que povo era esse? Ele separou o povo para a construção da obra, que foram as pessoas que vieram, saíram do cativeiro da Pérsia e voltaram para Jerusalém. E foram em torno de 42 mil pessoas que voltaram para Jerusalém. Essas pessoas estavam ali, todos, entre eles estavam os novos, os magistrados, os judeus mais humildes, os perfumistas, os homens, as mulheres. No meio desse povo estavam ali alguns judeus que tinham poder aquisitivo melhor, mas a maioria não tinha. A maioria era pobres, a maioria estava passando por situações difíceis, a maioria estava passando por muitas situações. E agora Neemias, após ele ter levantado os muros, as portas da cidade, agora ele levantou ali o templo, ele levantou alguns palácios, mas ainda faltava levantar algumas casas para os judeus morarem. E diante de tudo isso, Neemias agora tinha que se preocupar. Nesse capítulo ele se preocupava com o templo a ser edificado e quem seriam as pessoas para trabalhar ali no templo. Ele tinha que separar os porteiros, ele tinha que separar os cantores e ele tinha que separar os levitas. Os levitas, eles faziam várias funções dentro da casa de Deus. Muitos entendem que levita é só que aqueles que louvavam, não. Tinha levitas que eram apenas cantores, mas tinham levitas que eram os administradores, que administrava a obra de Deus, administrava a casa de Deus. Então ali todos estavam sendo separados. E diz o povo diz o texto que Neemias agora precisava levantar homens para essa função. E eu dizendo aqui que a obra foi concluída, os muros levantados, as portas estavam colocadas, agora a cidade estava segura. Então aqui começa a nossa mensagem. O fortalecimento da cidade. Vamos observar o propósito dos exilados que voltaram do cativeiro. Note a preocupação de Neemias. Neemias, ele era o quê? Um gestor, um administrador, um governador. Neemias governou Jerusalém por 12 anos.
ele primeiro ele se preocupava com a restauração física, ele se preocupou com a restauração física da cidade. Então Jerusalém tinha uma obra física para ser construída, perfeita. Qual era a obra física? Levantar os muros, colocar as portas, construir os palácios, os edifícios. Essa era a obra física. Agora Neemias estava se preocupando com a obra espiritual, que é aquilo que eu citei. Se preocupando em levantar os porteiros, se preocupando em levantar os cantores, se preocupando em levantar os levitas. E Neemias agora, ele prepara tudo, porque naquela época uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável, que poderia estar à mercê do inimigo todo o tempo. As cidades, todas as cidades, não só Israel, mas a cidade de Israel, mas como todas as outras cidades dos outros países, todas tinham que ter muro. Todas tinham que ter porta. Por quê? Porque o povo, a cidade que não tinha muros, ela ficava à mercê do inimigo. Meus amados, vão entrando, curtindo, compartilhando. Se vocês não tocar na tela, não curtir, o TikTok trava a live. Ele não deixa vocês permanecer. Eles não deixam a live ser compartilhada. Então vão entrando, vão tocando na tela, vão curtindo e vão compartilhando a live, por favor. Então, diante de tudo isso, Neemias edifica a cidade, os muros dentro de 52 dias, que foi uma reconstrução espiritual, uma reconstrução física. Agora, reconstrução espiritual, isso demora muito tempo. Neemias precisava fazer com que o povo voltasse a adorar a Deus, fazer com que o povo se lembrasse de Deus. Neemias precisava agora levantar o povo espiritualmente. E diz o texto que é mais fácil, né? Muitas vezes uma cidade, um prédio ser edificado do que edificar a vida espiritual das pessoas. Para isso leva muito tempo. Para isso nós estamos aqui anunciando a palavra do Senhor. Por isso nós estamos aqui pregando todos os dias. Que a igreja tem que se voltar para Cristo, que nós somos a igreja, que Jesus morreu naquela cruz do Calvário por amor de muitos, por amor de toda a humanidade, que você precisa se arrepender, que você precisa se consertar, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa entrar na posição, que você precisa adorar a Deus, que você precisa servir a Deus. Então, tudo isso muitas vezes não é tão fácil. É mais fácil levantar um prédio de 120 andares do que às vezes conseguir que uma pessoa entenda que ele é criatura, que Deus é o Criador e que ele precisa se render ao Criador, que ele precisa se consertar, que ele precisa reconciliar com Cristo, que ele precisa se arrepender e que ele precisa ter uma vida com Deus e abandonar o pecado, que é o principal. Né? Nós temos que renunciar ao pecado. Então muitas vezes isso leva um pouco de tempo. Por isso que nós estamos aqui todos os dias anunciando essa palavra. Todos os dias nós estamos aqui pregando o ID do Senhor. Todos os dias nós estamos aqui anunciando que Jesus ele é maravilhoso, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu e que Jesus vai voltar para buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então tudo isso é preciso um tempo, e nós estamos aqui pregando a palavra de Deus no tempo e fora do tempo. Quer ouça ou deixe de ouvir, nós estamos aqui anunciando salvação, anunciando a palavra do Senhor. Então, diante de tudo isso, nós vemos que então foram em torno de 42.336 servos cativos que voltaram para Jerusalém. Judeus que estavam sendo escravos em outro país. E agora eles voltaram para Jerusalém. E diante disso, eles trouxeram em torno de 7.000 servos também. Trouxeram muitos animais. Trouxeram várias pessoas que retornaram da Babilônia, enfrentaram essa viagem, dificuldade, chegaram, encontrando o território, e quando eles chegaram em Jerusalém, eles achavam que ia encontrar uma cidade. Não, eles chegaram ali, eles encontraram uma cidade totalmente destruída, totalmente devastada, os muros caídos, a cidade fedendo fumaça, a cidade em cinza, a cidade
totalmente destruída em pedras, totalmente arrasada. Quando eles se depararam com aquela cidade, eles muito assustaram. Eu falei, pronto, nós estávamos cativos em outro país, e agora nós chegamos no nosso país, na nossa cidade, e nos deparamos com essa cidade, nessa situação. Mas ali Deus enviou Neemias, o qual eu citei, que Neemias era o copeiro do rei, que Neemias, ele servia o rei, e Neemias, ao receber a visita do seu irmão Enani, ele quis saber como que estava Jerusalém, qual era a situação de Jerusalém. E ali ele viu que Jerusalém estava vivendo na miséria, na sarjeta, os muros destruídos, a cidade às cinzas, as portas todas queimadas e as pessoas vivendo em muita miséria, debaixo de miséria e desprezo. Então ele se levantou, ele sentiu que Deus estava chamando ele para essa grande missão. E foi uma missão tremenda, onde ele pegou essa cidade totalmente destruída e levantou ela dentro de 52 dias. E agora ele estava separando o povo para a obra. Deus abençoe vocês que estão entrando aí, vão entrando, curtindo e compartilhando. Amém. Do Rio de Janeiro, Rogério. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe todos vocês. Vão tocando na tela, meus amados. Vão curtindo, vão tocando, compartilha para que as pessoas também possam receber a live, por favor. Vão entrando, toca na tela. Então, diante disso, agora Neemias, ele precisava levantar. Ele, como governador, ele agora precisava separar pessoas. Ele precisava escolher pessoas que ajudasse ele. Como ele era governador, ele precisava nomear pessoas para essa obra da edificação do templo. E Neemias, ele teve ele teve toda a necessidade de escolher pessoas que pudessem ajudar ele, que pudesse ajudar ele a governar, a separar pessoas. E então Neemias, ele teve essa missão, esse cuidado de nomear e de escolher pessoas capacitadas, pessoas de visão política, pessoas que não buscassem apenas os seus próprios interesses, mas primeiro buscasse o interesse das pessoas, da população. E Neemias, então, ele escolhe. Neemias, então, ele convoca, começando chuva, ele convoca pessoas para essa obra, e ele escolheu 2 homens, que está aqui no versículo 2. E nomeei a Hanani, meu irmão. Hanani era irmão de Neemias. Hanani, ele foi aquele que foi até a cidade de Jerusalém, andou e viajou mais de 150 quilômetros para chegar até a Pérsia, para falar com Neemias e relatar a Neemias a situação que se encontrava em Jerusalém. Ele teve esse cuidado, porque Hanani, ele era um homem que amava Jerusalém. Ele tinha amor pelo próximo. Hanani, ele tinha ele teve essa preocupação de sair de Jerusalém e até a cidadela de Suzã, para encontrar com Neemias e comunicar a Neemias o que de fato estava acontecendo. Então foi ele que foi até Jerusalém, foi até a Pérsia, comunicar a Neemias a situação de Jerusalém. Então ele teve um papel muito importante. Então, diante disso, ele tinha um coração voltado para a causa da cidade. Ele amava a sua cidade, ele era patriota, ele amava o seu Deus. Então Neemias, ele pensa como que ele iria fazer para alguém se levantar a favor de Jerusalém. Então Neemias, ele foi esse homem. Perdão, Hanani, ele foi esse homem o qual Deus escolheu. Então Neemias precisava escolher homens de confiança, precisava escolher homens que tinham capacidade de liderança, precisava escolher homens que amavam a cidade, precisava escolher homens fiéis, precisava escolher homens que de fato temessem a Deus. Então o seu irmão era um desses. E diante de tudo isso, depois Neemias escolheu Ananias.
Quem foi Ananias? Ananias, ele era o maioral do castelo. Ele era o homem que servia o rei nas fortalezas do castelo. Ele era aquele que guardava, que cuidava das necessidades do castelo. Esse maioral do castelo significa que ele que tinha uma espécie de experiência. Então, Hernani, ele tinha também experiência administrativa, ele tinha um olhar, digamos, de mais administrativo, ele cuidava do castelo. Então, Hernani, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel a Deus, e ele era mais fiel do que muitos. O texto diz que Hernani, porque ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos, ou seja, a fidelidade de Ananias era muito grande. Então, agora Neemias escolhe esses dois homens para ajudar, para administrar, para conduzir agora o povo à edificação do templo. E diz o texto que Neemias, ao nomear ele e o seu irmão, Neemias, ele tem incumbência, o critério, as nomeações, ele tem esse cuidado. Outra coisa que Neemias fez, tomar decisões firmes para proteger a cidade. No versículo 3, Neemias disse-lhes, não se abra, o Neemias falando ao povo, não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto assistirem ali, fechem as portas e vós trancai-as, pondo guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. Neemias, ele teve também o cuidado de separar homens, soldados ali para guardar a cidade, para guardar os portões da cidade, para guardar também as suas casas. Ele sempre falava, primeiramente vocês têm que cuidar da sua família, da sua casa, para depois cuidar dos muros. Por que Neemias estava dando essa ordem? Porque Neemias sabia que mesmo ele tendo edificado os muros, mesmo ele tendo levantado os muros, ele sabia que em volta estava indo os inimigos. Os inimigos queriam entrar todo o tempo em Jerusalém. Queria matar os judeus, queria destruir, queria levantar. Os muros tinham sido acabados de levantar e eles queriam ainda destruir tudo. Então Neemias falou, olha, não abra as portas à noite, não abra as portas sem antes que o dia amanheça, para que vocês possam observar se não tem inimigos em volta, para que vocês possam guardar as suas vidas, mas primeiro guardar também a sua família. Então Neemias, ele teve esse cuidado, o mesmo cuidado que Paulo teve lá em Atos 29. Paulo diz, eu sei que no meio de vocês penetram lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens perversos. Então ele teve o mesmo cuidado que Neemias estava tendo, porque ele sabia que em volta ou no meio ainda existiam homens, lobos ferozes, que não iriam poupar o povo, ou seja, não iriam poupar o rebanho. E assim não é diferente no meio da casa de Deus. Quantos ainda no meio da casa de Deus existe as ovelhas e existem também os lobos. Os lobos são aqueles que vão para dentro da casa de Deus, não para adorar a Deus, não para servir a Deus, não para agradar a Deus, mas vão ali para destruir as ovelhas, vão ali para destruir as vidas que estão ali se voltando para Deus. Esses lobos, o próprio Paulo nos alertou sobre eles, porque são lobos ferozes que não pouparão o rebanho, que não pouparão o povo de Deus. Então era isso que o apóstolo Paulo quis nos advertir, quis nos orientar. E aqui Neemias estava orientando o povo, levantando os soldados, mas colocando eles em vigia o tempo todo, para vigiar a sua vida, a sua casa, a sua família e vigiar a cidade. O texto está nos advertindo o seguinte: você que cuida
da casa de Deus, da igreja de Deus, você precisa saber o seguinte: vocês precisam cuidar das portas. Por isso que Neemias levantou os porteiros, os guardas. E assim não é diferente. Quantos aí na sua igreja tem os porteiros que ficam na porta da igreja? Geralmente são mais homens que ficam na porta da igreja, conforme o culto. Às vezes é homem e mulheres, mas se é culto das irmãs, geralmente às vezes é uma mulher, mas sempre tem os porteiros que ficam ali guardando a entrada da casa do Senhor. Porque os falsos mestres, os falsos doutrinas, os inimigos da igreja de Deus, os lobos devoradores das ovelhas de Deus, se encontram portas adentro. Muitas vezes do lado de dentro tem todos esses inimigos. Elas encontram-se os muros e os muros estiverem protegidos, elas pularão os muros. Tem os que pulam até os muros, mesmo tendo guarda. Quantas são as pessoas que pulam muros e vão fazer o estrago? Então Neemias aqui toma cuidado para que a cidade não ficasse vulnerável. Ele está dizendo: proteja as portas da cidade, proteja as suas casas, proteja as suas famílias. Neemias não só se preocupava com as portas, mas também que os guardas estejam atentos, vigilantes, atentos aos ataques do inimigo. Também guardas as suas casas. Olha a estratégia de Neemias, a sabedoria de Neemias. No capítulo 3, nós lembramos que Neemias, ele separou o povo, lá no capítulo 3. Então Neemias coloca no seu coração aqui, no versículo 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Ou seja, Neemias agora estava com essa incumbência, volto a repetir, ele estava separando os porteiros, separando os cantores e os levitas para a casa de Deus. Então ele diz: então o meu Deus colocou no meu coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar a genealogia do povo. Ou seja, deixar por escrito quem era a linhagem, quem eram todas as pessoas que estavam ali levantando a obra, quem foram as pessoas que edificou os muros, que estavam ali trabalhando na obra. Então ele juntou os magistrados, os nobres, os homens, as mulheres, os cantores, os levitas, os tocadores, todos aqueles que estavam em prol da obra. Ele quis registrar nome por nome e o título de cada um. Olha só o cuidado que Neemias teve, olha só o trabalho que ele teve e a sabedoria que ele teve também, porque reuniu mais de 142 mil pessoas, escreveu o nome de tudo no livro, na genealogia, o seu nome, a sua função, quem era, da linhagem de quem. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho que levou dias, meses, mas Neemias convocou toda a cidade. Neemias chamou todos, e ali Neemias registrou todos os nomes, todos os cargos de todo mundo. E diz o texto que do versículo 5 ao versículo 24, Neemias registrou a classificação das cidades. Ele classificou o nome de todas as cidades de Israel. Olha que trabalho árduo. Escreveu cidade tal, nome tal. Ele deu essa delegação para todos os nomes da cidade, deu esse nome. Então Neemias, aquilo que eu falei, Neemias, ele tinha um dom de gestão, o dom de administrativo, o dom de liderar. E claro que Neemias, ele tinha uma boa oratória. Neemias, ele sabia falar, ele sabia conversar com o povo, ele sabia convencer o povo também para executar aquilo que ele precisava fazer. Convocar 42 mil pessoas para chamar todos, uma por uma, e anotar. Foi um trabalho muito árduo. E separar o nome ele edificou a cidade e separou o nome das cidades.
Então nota-se que do versículo 5 ao versículo 25, Neemias deu nome a todas as cidades. E do 35 ao 39, Neemias classificou, separou os sacerdotes. Quem seriam os sacerdotes? Ou seja, o templo estava em Jerusalém. E as pessoas, essas 42, mais de 42 mil pessoas, totalizando ali, porque foi, só de servos era 7 mil, dava em torno aí praticamente mais de 50 mil pessoas. Nem todo mundo morava em Jerusalém. Então ele teve ali que separar os sacerdotes, e os sacerdotes vinham, todos os dias tinha incumbência, separava, o sacerdote está hoje que vai abrir o templo, hoje que vai fazer o sacrifício, todos os dias era um. Então nem todos moravam em Jerusalém, muitos moravam nas cidades em volta de Jerusalém. Então todos foram separados para tais dias, tais horários, estar fazendo esse trabalho dentro do templo. Então Neemias separou os sacerdotes para esta função. Do versículo 43 ao 46, Neemias separa os levitas. Neemias separa os cantores. Neemias separa aqueles que eram separados para adorar, para cantar, para tocar os instrumentos. Então houve todo esse trabalho, houve toda essa estratégia, essa divisão de tarefas, digamos assim. Então Neemias separou todos. E Neemias separou os porteiros. No meio de tudo isso, do capítulo 43 ao 46, ele separou os levitas, separou os cantores e separou os porteiros. E depois Neemias separou os serviçais do templo. Quem é esses serviçais? Aquele que cuidava da limpeza, da organização. Então teve todo esse trabalho que levou meses. Diante de tudo isso, Neemias agora, ele anotou, tomou nota de todos esses nomes, de todas essas divisões, essas separações, essas repartições de tarefa, separou todos, cada um na sua ordem, cada um no seu papel, cada um na sua função, que foi os levitas, os cantores, os porteiros, os sacerdotes, separou, edificou as cidades, separou o nome de cada cidade. Então foi um trabalho muito árduo. Aqui no 64, estes buscaram os seus registros, querendo contar suas gerações futuras. Era preciso que isso tivesse acontecido para que as gerações futuras pudessem entender, pudessem discernir a história de Jerusalém. Porque Jerusalém, ele tem uma história desde de Gênesis até o Novo Testamento. Então todos esses registros foram registrados. Sempre Deus levantava alguém, mas nessa época Deus levantou Neemias para fazer todo esse trabalho de separação, de divisão, que era em prol da obra de Deus, em prol de Jerusalém, em prol de Israel. Então diz o texto, toda essa congregação junta foi de 42.366 pessoas. Fora os servos, mais de 7 mil servos, e todos ali tiveram os seus nomes registrados na história, nos anais de Israel. Tanto é que nós estamos, quantos mais de 2 milhões de séculos passados, e nós estamos nos dias atuais contando essa genealogia, contando essa história até Jesus voltar. Nós vamos contar essa história até Jesus voltar, meus amados. Então, diante disso, todos ali foram separados. E Neemias, o governador, cuidando de tudo isso, administrando, dando repartições, contribuindo. Neemias era um homem tão sábio, um gestor tão admirável, que Neemias, ele abria mão do seu salário de governador para ajudar o povo, porque ele entendia, esse povo ficou cativo 142 anos, esse povo já vem de uma linhagem de sofrimento, de dor, de escravidão, e agora eu vou
ajudar, contribuir, dando o meu salário. Eu não vou ter salário, eu vou entregar tudo que eu ganho em prol dos mais vulneráveis, em prol dos mais pobres, porque tinha-se muitos pobres. Tinha algumas pessoas de poder aquisitivo melhor, tinha, mas a maioria era tudo pobre, a maioria era tudo pessoas que não tinham recurso, nem tão pouco para edificar, construir uma casa para morar. E Neemias, ele ensina isso. Por isso que eu disse no início, que o livro de Neemias é o maior livro de gestão pública que ocorreu em toda a história da Bíblia Sagrada. Neemias e todos os líderes políticos, os gestores que administram a empresa, que administram uma cidade, se todos esses estudassem o livro de Neemias, que são 13 capítulos, eles iriam aprender o que é liderança, eles iam aprender o que é liderar. Neemias, ele amava o povo, Neemias se compadecia do povo, Neemias, ele abria mão da sua vida para cuidar, para administrar uma cidade, administrar o povo. Ele separava os grupos para cuidar de cada um. Então Neemias, ele tinha essa incumbência, ele via essa necessidade, e ele amava Jerusalém, ele amava primeiramente Deus. Ele mesmo dizia que quem era ele para tocar no povo. Quantos que Jerusalém, lá no capítulo 5, ele mesmo falou: quem sou eu? Ele disse no versículo 15, os primeiros magistrados, os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiam o povo. Então, no passado, quantos líderes se levantou em Jerusalém, estavam oprimindo o povo. E tomaram o pão, deixaram o povo à miséria, tomaram o vinho. E 40 ciclos de prata, tomaram todo o dinheiro do povo. E ele dizia no seu coração: ainda também os seus moços dominavam sobre esse povo, porém eu, Neemias, assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Eu quis dizer o quê? Muitos governadores passaram por aqui e ninguém fizeram nada. Todo mundo cada vez mais oprimiu o povo, cobrando imposto, judiando, tomando suas terras, tomando suas vinhas, sacrificando o povo, escravizando o povo. Quantos governadores passaram por Jerusalém? Eu serei diferente. Eu não vou tocar em ninguém, eu não vou oprimir ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar, estou aqui para socorrer o povo, porque eu temo a Deus. Primeiro, porque eu temo a Deus. Eu sou um homem que, primeiramente, eu tenho compromisso com Deus. Eu amo a Deus e eu jamais vou oprimir o meu povo. Eu jamais vou oprimir a minha nação. Eu jamais vou oprimir o meu sangue. Então, Neemias tinha esse temor, esse cuidado. Ele via a necessidade de Jerusalém. Então, diante disso, Neemias agora estava separando o povo, cuidando do povo. E diante disso, Neemias colocou no seu coração que ele queria estabelecer o crescimento de Jerusalém. O líder, o político, ele tem que entender, ele tem que ter essa visão de colocar no coração de dar crescimento à população, que aquela cidade, aquele país, aquele estado cresça, aquele estado prospera, mas infelizmente não é assim, principalmente nos nossos dias atuais. Nós vemos homens que tomam conta do poder e só rouba e destrói a nação, destrói as vidas, deixando o país na miséria e na sarjeta. Mas Neemias era diferente. Ele colocou no seu coração que ele iria estabelecer o crescimento de Jerusalém, e assim ele fez. Porém, ele queria o crescimento de Jerusalém, porém não queria o crescimento de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ou seja, ele queria que a cidade crescesse, mas entendesse cada um seu papel, cada um as suas responsabilidades, cada um a sua função. Ele dava essas repartições de tarefa. Por isso que ele levantou tantas pessoas, por isso que ele separou grupos de pessoas, para que todos entendessem que eles estavam agora ali incumbidos de edificar a cidade. Cada um ia ter seu papel, cada um ia ter sua responsabilidade, cada um iria fazer a sua função em prol do crescimento da cidade. E assim Neemias liderando o povo, Neemias convencendo o povo. Foi fácil? Não.
Foi um trabalho árduo, foi um trabalho cansativo. Se Neemias não fosse o homem de Deus, se Neemias não orasse, se Neemias não jejuasse, se Neemias não colocasse na posição, ele jamais iria conseguir alcançar essa vitória. Ele jamais iria conseguir colocar Jerusalém no prumo, colocar Jerusalém como uma grande cidade, como uma grande potência no seu tempo e na sua época. Então, diante disso, voltamos agora para nós, para eu e você, nos dias atuais. Queremos sim que a igreja de Deus cresça. Queremos sim que a obra de Deus prospere. Queremos sim que a obra de Deus avance, mas não de qualquer maneira, mas não de qualquer jeito. Por isso que Deus estabelece pastores, por isso que Deus estabelece líderes dentro da casa de Deus, que tenha visão como Neemias, que tenha o dom do amor para com o povo, porque aquele que se intitula líder, que quer liderar o povo de Deus, que quer liderar algo, se não tiver amor, se não tiver visão, se não tiver entendimento, se não tiver estratégia espiritual, que busca essa estratégia em Deus, ele jamais consegue liderar, ele jamais consegue colocar o rebanho na posição. Nós precisamos sim do crescimento da obra de Deus, mas crescimento com responsabilidade e amor. Responsabilidade em prol da obra de Deus, da palavra de Deus a ser pregada, da palavra de Deus a ser anunciada. É preciso ter toda essa estratégia, porque quando Deus estabelece um homem, uma mulher para a obra, ele não quer que só ele cresça em questão digamos, de território, não, ele quer que você e eu cresça em nível espiritual, em santidade, em reverência a Deus, em obedecendo a sua palavra. Eu, para estar aqui hoje, pregando essa palavra do Senhor, eu tive que passar por todo um processo, eu tive que passar por um processo de conserto, de renúncia, de santidade, de vida com Deus, de oração, de busca. Ainda estou nesse processo de crescimento. Eu tenho todo um trabalho a ser desenvolvido, mas entendendo o homem de Deus, entendendo os pastores, que eles têm que buscar a Deus em oração, em verdade, ser fiel em todo tempo, ter amor para com os irmãos, ter amor para com a obra, amar a obra de Deus, respeitar a noiva de Cristo, porque a noiva, a igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Cristo. Foi Deus que morreu, foi Jesus que morreu naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui, levando a sua palavra. Então, diante de tudo isso, nós temos que respeitar. Primeiro, ter respeito com a noiva de Cristo. Meus amados, vão tocando a telinha, que o TikTok está aqui mandando mensagem, tentando travar a live. Vão tocando, vão levantando a live, por favor. Então, todos nós temos que ter essa incumbência, essa responsabilidade, porque a obra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita. A obra de Deus, ela tem que ser feita com responsabilidade. A obra de Deus, ela tem que ser feita com amor, com dedicação. A palavra de Deus tem que ser pregada com responsabilidade. A palavra de Deus tem que ser pregada conforme as ordenanças bíblicas. Então nós temos que ter essa incumbência, nós temos que entender que a obra de Deus tem que crescer, mas crescer com responsabilidade e com compromisso, com perseverança. Crescer como? Em oração. A obra de Deus não cresce se não tiver oração. A obra de Deus não cresce se não tiver jejum. A obra de Deus não cresce se não tiver perseverança, vigilância. Então tudo isso, o líder, o pastor, todos aqueles que estão na frente de Deus, eles têm que entender que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para que a obra de Deus seja anunciada. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então nós temos que ter essa responsabilidade de anunciar este evangelho, essa palavra, essa salvação para todos na face da terra. E aquilo que eu citei, que a obra de Deus, a igreja do Senhor, ela não só tem que crescer em números, mas ela tem que crescer em qualidade de pessoas. Tem que crescer dentro dos preceitos, dentro da vontade de Deus. Tudo é Deus, nada, tudo aqui é voltado para Cristo, que Ele cresça e que nós diminua, que Ele apareça e que nós diminuamos. Então a obra de Deus, tudo é voltado, o centro aqui é Cristo, a obra é Cristo, a palavra é Cristo, o Deus é o Deus que levanta essa obra, porque Ele é o dono da obra.
O dono da obra não é o homem, o dono da obra é Deus. É Ele que dá o crescimento. Voltando aqui, o apóstolo Paulo tem uma passagem que diz assim, que Paulo diz o seguinte, que é Deus que dá o crescimento. Nós estamos aqui apenas para pregar essa palavra, mas quem dá o crescimento é Deus, porque a obra é de Deus, a palavra é de Deus, e a igreja pertence a Deus, não pertence a homens. Neemias estava entendendo, ele entendeu que Jerusalém era uma cidade, era uma comunidade não só de homens, de mulheres, mas era uma cidade, uma comunidade de adoradores. Neemias estava agora tentando levar essa cidade agora a adorar a Deus. Ela já tinha sido edificada fisicamente, agora ela precisava ser edificada espiritualmente. Então Neemias queria agora levar essa cidade a adorar a Deus. Cabia esse papel a Neemias, porque ele era apenas um gestor, mas ele entendia, ele não sabia, ele não cantava, ele não pregava, mas Neemias administrava. Então ele sabia dar as funções para cada um exercer o seu papel dentro da cidade, dentro da comunidade de Judá, dentro da comunidade de Jerusalém. Então agora ele entendia que o povo tinha que agora se voltar para Cristo, que o nível espiritual da cidade tinha que ser elevado. Eles tinham que esquecer o tempo de escravidão, o que muitas vezes eles aprenderam estando eles lá na Babilônia, estando eles lá na Pérsia. Eles tinham que esquecer os ensinamentos que eles receberam ali, porque eles eram judeus, ele era o povo separado, ele era o povo escolhido, eles eram a nação que Deus amava, ele era a nação que Deus separou. Então até nos dias de hoje, percebam que até nos dias de hoje, Jerusalém, Israel é o país mais visado da terra. É o país que encontra-se até hoje nos dias atuais. Olhe os inimigos de Jerusalém em volta de Israel até hoje. Quem são os inimigos ferrenhos de Israel até hoje? Paquistão, Irã, Hamas e entre tantas outras nações que odeia Israel. Nós estamos agora sendo liderados, nós estamos sendo governados por um presidente que odeia Israel, que quebrou a aliança que outrora o antigo presidente fizera com Jerusalém. E eu quero te dizer que todo aquele que se levanta contra Israel não tem como prosperar, não tem como ter paz. Não toque em Jerusalém, não toque em Israel, porque aquele que toca na nação eleita, escolhida do Senhor, está tocando o próprio Deus. Todos aqueles que se levantam contra Jerusalém, eles vão ser envergonhados, eles serão destruídos, porque quem está na frente de Jerusalém é um Deus que é o dono do universo, que é o dono dos céus e da terra, que manda no céu e na terra. É Ele que está sobre Jerusalém. E quem toca, e quem se levanta contra Israel, está tocando no próprio Deus. Então, nós temos aqui, e observa que esse desgoverno que se levantou apoia os países e financia esses países, Paquistão, Irã, Hamas e todos os demais países que lutam contra Israel. Você pode observar, olha o caos que se encontra no nosso país. Nosso Brasil está vivendo sob miséria e pobreza, porque não tem um líder que tem visão como Neemias. Nós temos um líder que é satanista, que é diabólico. A palavra do Senhor diz que quando o justo governa, a nação é feliz, mas quando o ímpio governa, todos padecem. Quando o justo governa, todas as pessoas prosperam, é feliz. Mas quando o ímpio governa, todos gemem e choram. É o que está acontecendo com a nossa nação. Então, diante de tudo isso, meus amados, nós vemos aqui que o caos que se encontra, olha
como que o país está afundado em dívida, em pobreza, em terrorista, em PCC, tomando conta do nosso Brasil, a mando do próprio presidente. Como, eu fico pensando, como que as pessoas ainda deixa permanecer um homem que só está matando, roubando, destruindo e trazendo a criminalidade para o nosso país. Por quê? Porque é um homem satanista, é um homem diabólico, é um homem que adora demônios, é um homem que pega o dinheiro da população para contrabandear os criminosos, para influenciar os criminosos a destruir pessoas. Eu não entendo o que passa na mente desses ditadores, desses comunistas. Mas nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus e pedir a Deus que Deus levanta líderes como Neemias, Nós tínhamos um que era bom, que estava tendo a visão de cuidar do país, queria que o país prosperasse, e olha só o que o inimigo armou contra a vida dele, e olha o que está acontecendo com o nosso antigo ex-presidente, infelizmente. Mas cabe nós orarmos por ele, cabe nós clamarmos a Deus por ele, cabe nós orarmos a Deus para que o Senhor venha guardar a vida daquele homem. Então, diante disso, nós temos que orar a Deus para que Deus venha nos conceder líderes, não só no nosso Brasil, como em todas as demais nações, líderes semelhantes a Neemias. Primeiro, que teme a Deus, que tem o seu Deus, que tem o Deus de Israel como seu Deus, que ama o próximo, que ama a sua nação, que seja patriota, que de fato seja patriota e que não busque apenas os seus próprios interesses, mas o interesse da população. Então, nós temos que orar a Deus pedindo um líder semelhante a Neemias. Neemias governou por 12 anos em Jerusalém. E o período que Neemias governou, toda Jerusalém, todo o país foi próspero. Foi um exemplo de liderança. Foi um homem de Deus. Um homem que visava os interesses da população. Um homem que se doava. Um homem que amava o povo. Um líder patriota. Um líder que buscava socorrer a todos. E até mesmo, ele era um líder tão escolhido por Deus que ele renunciava até mesmo o seu salário de governador. Que ele poderia receber o salário? Poderia, mas ele não, ele renunciava o seu salário em prol da população mais carente. Pegava o seu salário e dava para os mais pobres, ajudava os mais pobres. Olha só que coisa gloriosa. Então, diante de tudo isso, Neemias entendia que a cidade precisava crescer, mas não só em organização, mas principalmente em nível espiritual. Ele não só administrou a cidade, edificou os muros de toda a cidade, ele organizou toda a cidade que tinha sido destruída, ele organizou tudo, preparou tudo, agora ele estava cuidando do espiritual das pessoas. Olha que coisa gloriosa. Exemplo como esse nós vemos nos dias atuais. O Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele não só está colocando o país, alavancando o seu país, como também eu vejo ele cuidar do nível espiritual do seu país. Ele já apareceu por diversas vezes falando que Deus é o Senhor da sua nação, que a Bíblia Sagrada é o livro mais importante da face da terra, que as escolas, as faculdades tinham que ter esse livro como manual. Então nós vemos que Deus está agindo. Então nós temos agora que orar para que Deus levante um líder como esse no nosso país. Nós temos aí a chance de eleger o filho, né, do ex-presidente, porque ele é um homem crente, ele é um homem de Deus, é um homem que direito, é um homem de responsabilidade, é um homem que quer ajudar a nossa nação. Então nós temos que voltar para essa questão. Por quê? Porque quando o ímpio governa, o povo padece, mas quando o justo governa, todos são abençoados. A nação é próspera. Deus abençoa a terra. Deus abençoa tudo que nós fazemos. Olha como está o nosso Brasil. Então nós vemos aqui esse exemplo. O Trump é um grande líder que Deus está levantando, não só no seu país, mas também ele. Olha só, o grande líder é aquele que não olha só o seu território, mas olha em volta.
E é isso que Deus está fazendo, usando ali esse presidente dos Estados Unidos para abençoar e cuidar não só do seu país, mas dos países que estão sofrendo regime comunistas. E ele está enviando o socorro e ele chegará no nosso país. Eu sei porque Deus já falou que Deus iria usar esse homem para também socorrer a nossa nação, para nos libertar das mãos do inimigo, das mãos desse ditador que está só roubando, matando e destruindo vidas, como ele tem feito nesses últimos 3 anos de estar no poder. Então nós temos que orar. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir socorro. Que Deus vai socorrer o nosso país. Que Deus vai nos abençoar. Então, diante disso, era isso que Neemias queria. Ele edificou a cidade. Ele organizou a cidade. Agora estava colocando o povo, levando a população, a comunidade de Jerusalém a adorar a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o líder que não só cuida da cidade, do país, mas também leva todos a adorar e se voltar para Deus. E esse foi um exemplo, um grande homem que foi exemplo para nós. Agora nós vamos finalizar. Se você quer um número importante de crescimento da igreja, vamos voltar para o lado espiritual, para o lado da igreja. Você como pastor, você como líder, quer um número grande, importante de crescimento dentro da igreja, você precisa treinar pessoas para exercer liderança. Olha só, Neemias era o líder que preparava líderes. Ou seja, um líder, ele tem que ter a visão de crescimento, ele tem que aprender a separar pessoas para liderar também a igreja. Então, o líder tem que ter incumbência, a sabedoria de preparar líderes para liderar a casa de Deus. E Neemias nos ensina isso, ele foi um líder que preparava líderes. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Precisamos de líderes abertos à direção de Deus. Precisamos de líderes que estejam no centro da vontade de Deus. Precisamos de líderes que estejam dentro do propósito de Deus. Precisamos de líderes que estejam dentro da vontade de Deus. Neemias disse: Deus me pôs no coração para fazer um levantamento genealógico. Ou seja, Deus colocou no coração dele de separar o povo, tomar nota, registrar tudo no livro, o nome de todos os judeus que voltaram do cativeiro e separar nomes e cada um na sua função. Neemias teve essa incumbência. Homens mais íntegros, fiéis, tementes a Deus do que muitos outros. Então, escolha líderes, não pelo dinheiro que tem, não pelo cargo que ele ocupa, mas pela densidade moral que ele ostenta. Ou seja, temos isso dentro da igreja, separa homens, mulheres para liderança, não só que tem poder aquisitivo financeiro dentro das igrejas. Não só aqueles, porque dentro das igrejas, graças a Deus, tem gente de todo jeito. Tem médicos, tem advogados, tem juízes, tem políticos, tem várias pessoas dentro da igreja. E também tem os mais humildes. Então, o que Deus instruiu, Neemias está nos falando para nós? Separem pessoas que não só tenham poder aquisitivo financeiro, líderes, que não só tenham poder aquisitivo financeiro, que não só tenha títulos, que não só tenha, que ocupa cargos importantes, mas separem líderes que tenham moral, caráter, que ama o próximo, que ama a Deus acima de tudo e que ama o próximo.
Finalmente, precisamos sustentar dignamente a obra de Deus, ou seja, precisamos entender que a obra de Deus, ela está em primeiro lugar, acima de tudo, do que as outras funções. A obra de Deus, a igreja de Deus, ela tem que entender que ela foi levantada para ganhar almas, para liderar vidas e para dar crescimento. Porque quem vai dar o crescimento, nós temos que ter essa incumbência. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, mas quem dará o crescimento será o próprio Deus. Paulo regou, Apolo regou, Paulo cresceu, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Ou seja, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Neemias foi um governador tão eficiente, tão capaz, tão abençoado, que o nome dele ficou registrado nas histórias, nos livros da Bíblia Sagrada. Depois os líderes, ou seja, Neemias, governador, depois líder, depois o resto do povo, ou seja, contribuíram para o crescimento da obra de Deus. Houve crescimento físico, houve crescimento em organização e houve crescimento espiritual. Então, que você possa entender que é Deus que levanta homens para liderar pessoas, líderes liderando líderes, ou seja, tudo em prol da obra de Deus. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo possa orientar, falar melhor em cada coração. Depois vocês leem o livro de Neemias. São 13 livros apenas, mas leia com cuidado, leia com cautela, analisando vírgula por vírgula, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e vocês vão entender o quão tremendo foi essa obra, esse trabalho realizado através da vida de Neemias, que ficou como exemplo para mim e para você. Que primeiro, nós temos que ter Deus acima de todas as coisas. Que segundo, buscar em Deus essa liderança. E como que nós vamos alcançar isso? Orando, jejuando, tendo a vida com Deus, para que o Senhor possa nos capacitar para fazer a sua obra na terra. Amém, meus amados? Que Deus abençoe todos vocês. E agora eu vou aqui, vou estar orando com vocês, tá? Mas antes de orar, eu quero aqui conversar com vocês, né? Falar com vocês. Quem aí, ao ouvir essa palavra, sentiu tocado por Deus, foi tocado pelo Espírito Santo, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com Cristo nesta manhã, ou você que ao ouvir essa palavra foi comovido por Deus e quer entregar a sua vida a Cristo, digita aí: eu quero aceitar a Cristo, ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor, que eu estarei orando por você. Mas se de tudo não tiver ninguém, eu estarei orando por todos vocês que me pediram oração, tá? Não me esqueci não, todos vocês que pediram oração, eu estarei orando por todos vocês. Deixa eu só tentar voltar aqui, se eu conseguir voltar aqui, só para me ver quem foi que me pediu oração. Acho que o Anderson pediu, o Rogério. Deixa eu ver quem mais. Rodrigo. Então foi esses que me pediram oração, mas eu estarei orando por todos vocês da live, por todos que ficaram aqui me ouvindo, por todos que curtiram a live, por todos que compartilharam. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade.
que o Senhor Deus me concedeu nesta manhã. Não foi fácil, mas o Senhor Deus me instruiu segundo a tua vontade para trazer a tua palavra. Pai, a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A tua palavra ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É a tua palavra que convence o homem, é a tua palavra que convence o homem, é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, eu quero te agradecer, que as pessoas venham entender, que os irmãos venham entender, porque é o Senhor que fala, é o Senhor que instrui conforme a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E assim, meu Deus, eu quero apresentar a todos que entraram na live. Eu quero orar por todos, meu Deus, que me pediram oração. Vai de encontro à necessidade deste homem, vai de encontro à necessidade desta mulher. Deus, supra as necessidades dos teus filhos, perdoa os seus pecados, dá a eles entendimento, dá a eles temor, que eles possam, Jesus, estar no centro da tua vontade, que eles possam entrar, meu Pai, nesta hora, no centro da tua presença. Meu Deus, é assim eu quero abençoar todos. Eu quero entregar diante do Senhor a vida de todos. Eu abençoo, eu repreendo em nome de Jesus todo mal. Eu repreendo em nome de Jesus toda macumba, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda obra contrária. Que o Senhor Deus venha derramar sobre o teu povo a unção, a cura, a libertação. Que o Senhor Deus venha derramar, Jesus, a cura. Deus vai curando vidas nesta manhã. Vai restaurando, meu Pai, os casamentos. Vai restaurando as famílias. Meu Deus, eu me recordo que teve um que me pediu oração em prol da vida do casamento, do relacionamento. Meu Deus, dá sabedoria a este homem para saber, Deus, tratar a sua esposa, dar sabedoria a esta mulher, para que possa saber como cuidar deste marido. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida financeira de todos, eu abençoo a vida financeira de todos, eu abençoo as famílias, eu abençoo os casais, eu abençoo as crianças, eu abençoo os jovens, eu abençoo, meu Pai, o nosso país, em nome de Jesus, eu oro pelo nosso país, eu oro, Senhor, pelos políticos, meu Pai, levanta políticos, meu Pai, que verdadeiramente tenha compromisso com o povo, em nome de Jesus. Meu Deus, derramado o teu sangue, meu Deus, fortalecer, meu Pai, a nossa nação, nos livra desse comunismo, nos livra dessa prisão. Meu Deus, nos livre, meu Pai, desses líderes que não têm compromisso com o Senhor. Pai, nos dá líderes crentes, líderes que oram, líderes que têm vida no altar, líderes que pregam a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, abençoa nosso país, abençoa, meu Pai, a nossa vida, abençoa nosso casamento, abençoa a família de todos, abençoa a vida espiritual de todos, abençoa a vida sentimental de todos, abençoa a vida financeira, quebra todas as cadeias, vai repreendendo em Chucaveira, em Preto Velho, Maria Mulambo, demônio da separação, Pombagira, vai saindo da vida de todos que se encontram na live. Meu Deus, vai derramando do teu sangue, vai repreendendo o espírito da miséria. O sangue de Jesus tem poder, joga por terra toda espírito da dívida. O sangue de Jesus tem poder, e assim eu abençoo a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba a vitória nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amados?